Então, Aquário é o mito de Prometeu. Prometeu é um titã, né? E o nome dele quer dizer aquele que vê antes, né? Então, ele sempre... Ele já tinha visto que na guerra lá do Júpiter, né? Contra o pai dele, Saturno, né? Ou Zeus contra Cronos, né? Pelo nome grego, né? Que o Zeus ia ganhar. Então, ele já se alia com Zeus, né? Já fica do lado vencedor, né? Mas ele era um apaixonado pela raça humana. Então, tem até alguns mitos que falam que ele que criou a raça humana, né? Em alguns mitos, ele constrói a raça humana, faz os bonequinhos de barro lá só para a vida, né? Mas nesse mito aí, ele defende, e ele era muito protegido da deusa também, Atena, né? Que tudo que ela ensinava para ele ensinava para os seres humanos, a tecelagem, a agricultura, a domar os cavalos, né? Tudo ele passa para os humanos, ele era apaixonado pelos humanos. E um dia, Zeus chama ele lá para dividir um boi, né? Que tinham matado. E ele pega, então, a carne mais bonita, né? E enrola ali na pele, né? E daí pega os ossos e enrola, assim, numa camada de gordura bem suculenta, né? E pede para Zeus escolher. E Zeus pega aquela camada de gordura suculenta, quando abre só tem osso, né? E ele dá a carne boa envolta só na pele, dá para os humanos, né? Daí Zeus fica por conta com ele e fala assim, então vocês vão comer a carne, então que seja crua, e corta o fogo. Então os seres humanos não conseguem mais fazer o fogo, né? E ele, para defender mais uma vez os seres humanos, ele consegue entrar no Monte Olimpo, que era a morada dos deuses à noite, escondidinho, vai lá e acende uma tocha no carro do Sol, né? No carro de Hélios, o Sol, ele acende a tocha e traz para os humanos de volta o fogo, né? Daí que Zeus, então, fica mais danado da vida com ele, então acorrenta ele lá na montanha do Cáucaso, né? Pune ele, né? E ele é obrigado a ficar lá. E durante a noite vem sempre uma águia lá que bica o fígado dele, né? E o fígado depois se regenera, né? E então é uma dor também terrível, né? Porque ele tem o fígado sendo bicado lá pela águia e depois se regenera e bicado de novo, né? Sofrendo lá, até que o Hércules, então, intervém e ele troca com o Quirón, né? E acaba esse sofrimento. Então, é exatamente isso, né? Que essa coisa da humanidade. Aquário é o signo da humanidade, né? E essa coisa da inventividade aquariana, então tudo que ele aprende, ele comunica para os humanos, né? Ele ensina tudo para os humanos. Então, é um signo ligado à ciência, ao progresso, né? E essa coisa também da solidão, que geralmente todos os seres que ajudam a humanidade acabam sendo punidos, né? E ficando isolados e sendo até rejeitados pela própria humanidade, né? Então, todos os grandes seres aí, né? Você vê Jesus, né? Nesse mito, Prometeu, né? E todos os seres que buscam elevar a humanidade. Vamos dizer, um cientista que está fazendo uma pesquisa, né? De uma vacina, de um medicamento, ele é visto como um louco, como um doido, né? Como um nerd, né? Então, essa incompreensão, né? Que vem contra todo mundo que tenta ajudar a humanidade a se elevar. E a própria astrologia, né? Que os astrólogos também são vistos como charlatão, né? Como pessoas meio bobinhas, né? Ou supersticiosas, né? Que acreditam nessa bobagem da astrologia, né? Então, às vezes, a gente é pago com a ingratidão, né? Muitas vezes, né? A incompreensão, né? Sim. Porque o povo, o pessoal não alcança, né? O que você está fazendo, né? De bem, o desejo de ajudar, né? Então, essa coisa dele ficar lá e arcar com esse sofrimento todo, né? Por ter privilegiado a humanidade, por ter tentado defender a humanidade, né? E também tem um lado aí de, muitas vezes, ele vê algo que ninguém está vendo, né? Ele antecipa, né? No próprio conto você fala, né?
nessa historinha aí, né, tem o irmão dele, né, que é o Epimeteu, que vê depois, né, um vê antes, o que vem depois. Porque nesse meio aí, Zeus manda para ele uma caixa, né, de presente, de casamento para o irmão do Prometeu, né? Fala assim, ó, e o Prometeu, como ele já sabia, ele fala assim, não abre essa caixa. Mas o irmão, né, muito assim, curioso, abre a caixa. E a caixa, o Prometeu tinha acorrentado todos os males que afetam a humanidade, a doença, a morte, né? E daí, quando ele abre a caixa, todos esses males escapam, né? E só fica a esperança, né? Que a esperança, tadinha, era a última lá, ele fecha a caixa, ela não consegue sair. Então, ele tinha tirado todas essas coisas da humanidade, que esses males, né? A doença, a morte e tal, ele tinha recolhido para que não afetasse a humanidade, né? E daí só fica a esperança. Então, aí você se pergunta, será que a esperança também é um mal? Né? Viver de esperança, a pessoa que só fica esperando, né? Então, é uma boa pergunta para a gente meditar, né? Por que a esperança estava na caixa dos males, né? É uma excelente pergunta. É uma boa reflexão, boa reflexão. Né? Será que viver de esperança é ruim? Você fica só esperando e não age, né? Interessante isso, interessante. Né? É para meditar em casa. Para meditar. Vou pensar a respeito. É uma boa. E o aquário também, pelo que você falou aqui, também tem um lado meio revolucionário, né? A gente vê muito essa postura nas pessoas, né? Essa coisa do progresso, né? De querer sempre trazer tudo de novo, de novidade, né? Para a gente melhorar o padrão de vida, né? Isso é muito legal. Muito bom.